Abra comigo no livro de Oséias, no capítulo 6, o texto que iremos meditar nessa noite. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Almir, depois você me traz para cá, bênção de Deus. Todos acharam? Oséias, capítulo 6, do verso 1 ao 7. Para que todos acharem, digam um amém mais forte, amém? Podemos ler? O texto está em Oséias, capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Diz assim: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias ele nos dará a vida novamente. Ao terceiro dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, meu Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei, por meio dos meus profetas eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês, pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Na cidade de Adão, eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Vamos orar? Que Deus dê-nos graça no nome de Jesus, para que a sua palavra cumpra em nós os seus desígnios, os desígnios do Espírito Santo. Pai Santo, no nome de Jesus, tem compaixão de mim, dessa tua amada igreja. Pai, em nome de Jesus, vem com a tua graça e a tua soberana vontade sobre as nossas vidas e faz com que a tua palavra seja ministrada, ó Deus, de uma maneira singular, pontual na vida de cada um de nós. Oramos que seja assim no teu santo nome e que tenhamos uma noite de decisão, uma noite, ó Deus, de reforma, uma noite, ó Deus, de uma plena restauração e sede estabelecida no ser de cada um de nós, de buscarmos conhecê-lo, buscarmos aproximar de ti. Ó Deus, neste ano que se inicia, no teu santo nome, oramos assim, amém. Amados irmãos, eu estou lendo 2 livros, um deles é de John Stott, o título é Ouça o Mundo, Ouça o Espírito, ou Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, eu não lembro da ordem agora. Estou lendo também, terminei de ler hoje, um livro que o Jefferson, o Levi, professor que o Jefferson me passou, que é de Caio Fábio, de 1985, que fala sobre Jonas, diz Sucesso no Fracasso, é o título do livro. E eu li esse livro esse final de semana, um livro pequeno, e Deus me levou a esse texto para meditar com a amada igreja e falar contigo algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração, que tem norteado os meus pensamentos nesse dia. Que no nome de Jesus isso sirva, na glória e honra do Senhor, para a edificação da sua vida, da sua casa, no nome de Jesus, desta igreja. Amém, irmãos? Há 3 profetas que eu gostaria de passar para você uma visão geral deles. É Jonas, Amós e Oséias. Em algum determinado período, entre 800 a 730 a.C., esses homens profetizaram juntos na nação de Israel. Nós vamos ver
por exemplo, o profeta Amós saindo de Jerusalém, de Judá, para profetizar no reino de Jeroboão. Você pode encontrar essa referência em 2 Reis, do capítulo 15 até o capítulo 17. E você vai ver Deus pegando Oséias, que é do reino norte, para profetizar em Jerusalém e profetizar em Judá. E também temos Jonas. E num determinado momento nessa história aparece enfrentando uma crise existencial, uma crise pessoal. Atender ou não a missão que Deus havia dado a ele, fazer ou não a vontade do Espírito Santo se cumprir na vida dele. Ele entra em crise porque Deus manda com que ele pregue aos ninivitas, inimigos declarados de Israel. Pois bem, esses três profetas, ao meu ver, ilustra três percepções diferentes de igreja. Ilustra também a igreja hoje. Igrejas com mentalidades e percepções diferentes daquilo que é o reino de Deus, daquilo que deveria ser o caminho desejado por Deus para a vida da igreja. E nós vivemos, irmãos, um tempo extremamente delicado na vida da igreja. Um tempo de abatimento espiritual, como nunca visto antes. Um tempo de crises existenciais. Nós perdemos o rumo de como buscar a presença de Deus. Estamos perdendo o conhecimento da pessoa de Deus. Conhecemos muito de Bíblia, mas conhecemos pouco da pessoa Jesus Cristo, da pessoa Espírito Santo, da pessoa Pai Todo-Poderoso. Eu tenho insistido em perguntar para vocês se Deus tem feito alguma promessa, se Deus já falou com vocês de alguma maneira. E constantemente nós repetimos isso para ver como é que a igreja está ouvindo Deus. E um ou outro levanta a mão como que já tem ouvido a voz de Deus. Ou seja, uma igreja carente da presença, da voz, do direcionamento do Espírito Santo. E não só essa. Essa que buscar falar aqui. Carne e osso também passa por crise. Eu tenho vivido uma crise nesse último ano da minha vida nesse sentido. Irmão, no nome de Jesus, preste bem atenção no que eu vou falar. Eu com certeza Deus quer que nós mudemos as nossas prerrogativas, as nossas percepções e acertemos pelo caminho no nome de Jesus. Amém, queridos? Há uma pergunta que Deus faz a essa nação. Ele fala assim: o que farei de ti, ó Israel? O que farei de ti? O que eu farei para você, Judá? Nem Deus sabe direito, entre aspas, aqui o que fazer. Ele está perguntando: será que tem um remédio para a tua vida? Na boca de Oséias. Entre esses três profetas, eu gosto muito da abordagem desse texto, porque para mim é o texto mais centrado entre os três profetas. Porque ele vai falar que a crise do povo está no afastamento, ou consiste no afastamento desse povo de Deus, e consiste no não conhecimento de Deus. Enquanto Amós vai dizer para o reino do norte: é preciso vocês fazerem justiça aos pobres, é preciso vocês que estão abastados. E naquela época, quando Amós profetizava, a nação do norte, ou seja, a nação de Israel do norte, governada por Jeroboão, era uma nação próspera. E ele está dizendo àquela nação: vocês não podem fechar os olhos para a necessidade dos pobres. E nós encontramos em Jonas um cara que tem uma leitura mais conservadora da igreja. Nós poderíamos chamar ele aqui de um crente histórico daquele momento, que estava vinculado ou estava condicionado na visão de santidade, de privilégio de um povo que Deus elegera para ser santo. E ele não conseguia ver como seu próximo os ninivitas, o inimigo. Ele não conseguia ver que a misericórdia de Deus queria salvar aqueles homens. Ele não conseguia, em função da sua ideologia, da sua filosofia, do seu pensamento religioso, como nação escolhida. Ou seja, era um povo cercado, um povo fechado, um povo que não se via bênção para outro. E isso ilustra muito bem a igreja hoje. A igreja fala: vem. Não é assim que nós convidamos o povo para ser evangelizado? Vai na igreja. Vem na igreja. Eu te pergunto: o que Jesus disse? Falou para o povo vir ou falou para nós irmos? Vamos lá de novo. Falou para o povo vir ou para nós irmos? Acabou de ler aqui Samuel: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal.
E hoje, confortavelmente, nós sentamos na Assembleia dos Santos, nas cadeiras de um salão, e é só igreja porque você está aqui, aleluia. Benção, irmão. E nós ficamos esperando o povo nos acompanhar, nos seguir para ouvir essa palavra. Eu te confesso que a minha crise não é só minha, mas é de muitos daqueles que estão à frente da igreja. Há 18 anos eu estou como pastor dessa igreja. E sinceramente eu venho pensando se vale a pena. Se vale a pena continuar com esse modelo. Se esse modelo de igreja verdadeiramente sara, cura e liberta, ou está adoecendo o povo. Está tirando do povo o privilégio de ir. Às vezes eu tenho vontade de vender o prédio. Só vamos vender isso aqui, vamos acabar com esse negócio. Que aí a gente começa a congregar de um modo diferente, de casa em casa, debaixo de qualquer pé de mangueira que tiver, fizer uma sombra, para tirar a gente do conforto que de repente fomos projetados pelo contexto histórico em que estamos inseridos. John Stott escreve nesse livro, Ouça o Espírito desse Mundo, de que a igreja tem confundido muito esse negócio de santidade, ser santa, ser separada do mundo, e essa questão do chamado de Deus, do ide de Jesus Cristo, do enviar a igreja ao mundo. Ela se descompensou e de uma certa maneira se reclusou dentro de si mesma. Ela vive uma vida introspectiva com Deus, contemplativa, não prática, não vivencial, não existencial no seu dia a dia, no seu cotidiano. Ela tem dificuldade de adorar a Deus no seu ir e vir, diante dos estranhos. Eu estou errado. Irmãos, isso tem me incomodado muitíssimo. E eu vim te convidar para que voltemos ao Senhor. Para que possamos buscar a conhecer a Deus verdadeiramente nesse ano de 2011. Eu pensando muito nisso, eu comecei a perceber quantas coisas eu venho fazendo na minha vida. Então, quando eu comecei a igreja, eu trabalhava secularmente. Então, eu trabalhava e tocava a igreja. A igreja era pequena, mas ela foi crescendo. E daí a pouco, depois de 3 anos e pouco, eu assumi só a igreja. De lá para cá, eu nunca deixei de ou seja, de trabalhar fora, tão somente pastorear a igreja. Sempre fiz alguma coisa paralela. A Soberta é uma delas. Acompanha a minha vida até hoje. Missões no exterior, conversando com o lobo, enviando, visitando gente, tentando ser solução para problemas que só Deus pode botar a mão. E que hoje eu também já estou cansado desse tipo de vida. Não quero mais para mim. Quero mudar um pouco a minha vida nesse sentido. Abrimos uma missão aqui. Hoje trabalho também numa empresa. Ou seja, eu passei esses 18 anos quase sem férias, labutando no reino, tentando buscar uma maneira de levar a igreja a se contextualizar no mundo, a ser uma mensagem viva para as pessoas lá fora. Na empresa onde eu trabalho, eles não me chamam de Laércio, de pastor. Parece uma igreja, porque é a igreja. Amém? Nós vivemos numa dicotomia, criamos essa dicotomia em função do catolicismo romano, de que a igreja é aquele templo vazio, é aquele homem de batina, ou é o pastor que é pago, que tem a obrigação de ser exemplo de santidade, tem a obrigação de ser referencial para todas as demais pessoas e ministrar as bênçãos. E de repente nós estamos perpetuando esse modelo. Conversei com o pastor Edson Gouveia essa semana, início da semana, e disse para ele: como mudar isso? Ele falou: isso é muito difícil. Isso é um contexto histórico arraigado no meio do povo. O povo está acostumado assim, esse modelo de igreja. É uma luta que eu não sei nem mensurar o tamanho dela. Eu vim hoje aqui falar para você que eu entendo que é hora de nós começarmos a pagar um preço diferenciado para desenvolver o reino de Deus. É hora de nós começarmos a desconstruir esse modelo de igreja que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Há muito profeta sentado nesses bancos, nessas cadeiras. Há muita gente qualificada e capacitada pelo poder do Espírito Santo de Deus para ser bênção em uma história
de bênção por onde quer que ande, no nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu creio nisso. Eu creio que esse modelo está mortificando a sua vida em Deus. E por outro lado está matando os seus líderes, porque eles não aguentam mais estarem à frente de todas as atividades da igreja. Ano passado eu trouxe uma pregação sobre as casas de paz, sobre a necessidade da igreja se envolver. E chegou ao meu conhecimento que num dos grupos, uma amada irmã disse: o pastor está pedindo arrego, não está aguentando, está pedindo que os outros o ajudem. Irmãos, eu não estou pedindo arrego, eu estou clamando no nome de Jesus. Não para você me ajudar, mas para você se achar em Deus no nome de Jesus Cristo. Porque não há coisa melhor do que servir o Senhor. Não existe. Não há como você mensurar o valor para a vida pessoal de uma família, de você ser usado nas mãos de Deus para abençoar pessoas. Irmãos, isso muda radicalmente não só a nossa percepção de si mesmos, mas muda também a percepção daqueles que convivem conosco, porque percebe que nós carregamos em si um tesouro que poucos têm. Como Jesus disse, poucos acertam por esse caminho, poucos têm, e você é um desses poucos. Amém? Por isso eu quero te convidar a voltar ao Senhor. Reflita comigo nesse texto no nome de Jesus. Oséias profetiza a que tipo de povo? Lê para mim no verso 1. A que tipo de povo Oséias está profetizando? Um povo saudável, né? Vamos lá. Quem que despedaçou? Ele nos despedaçou e nos feriu. Esse povo está são? Não. A profecia de Oséias é para um povo adoecido, um povo enfermado, um povo com feridas, geradas pelo próprio Deus, para que esse povo começasse a repensar a vida deles com Deus. E em Oséias, no capítulo 6, no versículo 1, ele fala: vem, voltemos para o Senhor. Ele está dizendo e fazendo aqui uma denúncia àquele povo, alertando eles de que eles deveriam voltar a Deus, porque haviam se afastado de Deus, se distanciado da graça, se distanciado do autor e consumador da nossa fé. Amém, irmãos? Da fonte da bênção, da fonte da cura. Ele está falando de uma necessidade de voltarmos a Deus. Irmãos, e esse voltar a Deus é voltar ao primeiro amor, é resgatar aquele ardor que antigamente eu sentia no início da minha caminhada com Cristo. É naquela coisa de: puxa, Deus é fiel comigo, Deus tem falado comigo, Deus tem feito e tem aberto os meus olhos para ver o prover, o seu mover na minha vida, na vida dos meus. Amém, irmãos? O voltar ao Senhor é voltar reconhecendo quem Deus é. O motivo que esse povo está adoecido é porque eles haviam se afastado de Deus, haviam parado de orar, haviam parado de ler a palavra, haviam se envolvido nos seus afazeres, nas coisas que eles priorizam. E cá para nós, irmãos, se nós olharmos a igreja pós-moderna hoje, nós vamos ver que ela está priorizando muitas coisas, menos buscar o Senhor. Acabei de falar agora há pouco com a equipe de louvor, antes de nós iniciarmos o culto, que é necessário nós começarmos um ano diferente, sendo mais zelosos para com as coisas de Deus. Nós vamos encontrar uma igreja se degladiando a troco de picuinha, a troco de coisas que não levam a nada, não geram nada. E é importante que você saiba, no nome de Jesus Cristo, que é chegado um tempo, irmão, que é preciso voltarmos a Deus. Esse tempo eu creio que se chama hoje. É preciso nós voltarmos a Deus, no nome de Jesus. No domingo, quando eu vou pregar, ou quando eu não vou pregar, independente disso, eu não gosto de sair. Quando eu saio, eu chego em casa cedo e vou dormir. Relaxo, descanso, porque eu quero chegar no culto e prestar atenção no que Deus vai fazer, no que Deus vai falar, no que Deus quer que eu fale. Amém, irmão? Então nós temos que chegar vigorosos na presença de Deus, abertos, atentos,
em prontidão para receber aquilo que Deus quer na nossa vida, e vai fazer na nossa vida, e com certeza Ele fará grandes coisas. Há outro motivo que esse povo estava adoecido está no verso 3. Ele fala: conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Ele virá. Ele está dizendo que é por falta de conhecimento de Deus. Ele não está falando que é falta de conhecimento acadêmico, de falta de conhecimento de palavra. Ele está dizendo que é falta de conhecimento de Deus, falta de relacionamento com Deus. Esse conhecimento do hebraico não tem nada a ver com você mentalizar alguns textos, nada a ver. É você reconhecer Deus na sua essência, no seu caráter, nas suas emoções, no seu ir e vir, na sua maneira de se conduzir, na sua maneira de se relacionar contigo, naquilo que Ele quer que você se encaixe, quer que você faça. É reconhecer Deus na vida da sua família e perceber a estratégia divina que você deve governar essa família. Irmãos, no nome santo de Jesus, como você deve governar a sua empresa, como você deve governar a sua própria vida, governar ou liderar ou interagir com o seu relacionamento amoroso, com a sua esposa, com a sua namorada, com o seu namorado. É você reconhecer a presença de Deus vivo que anda ao teu lado e habita em ti no Espírito Santo de Deus. Amém, irmão? Reconhecer Deus. Isso é um temor santo, porque você não se sente só. Mas espera aí, o que eu vou fazer se Deus está comigo e anda comigo? Eu preciso começar a me perceber como um habitado pelo Espírito. Terra santa, um povo eleito, um povo que foi criado para gerar boas coisas, pensar boas coisas, falar boas coisas, ter boas atitudes, se constituir um luzeiro e um bom testemunho para quem quer que seja. Porque Deus habita em mim e Ele quer ser glorificado em mim. Então agora eu mudo a minha prerrogativa, eu mudo a minha percepção de mim mesmo. Amém, queridos? Ou seja, eu preciso conhecer esse Deus de uma maneira pessoal. Eu preciso entender que Ele para me contar a história que Ele está por fazer e realizar. Eu preciso entender que Ele tem anseio comigo e com a minha família. Ele tem um propósito para cumprir. Eu preciso perceber o que Ele quer de mim. É isso que é reconhecer a Deus, é não ignorá-lo, é não ser indiferente ao mover do Espírito, ao Senhor Jesus. Amém? Não sejamos indiferentes. Esse povo estava adoecido porque amava de modo superficial. Diz Oséias no verso 4, no capítulo 6, verso 4: que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como? Neblina. Cai com o orvalho logo, certo? Desfalece. A Bíblia define Provérbios o amor como sendo mais forte do que a morte. Você sabe o que esse texto quer dizer? Alguém ousa aí, ou se levanta para falar assim: pastor, eu acho que diz isso. O que quer dizer o texto, sabe, quando ele diz o amor é mais forte do que a morte? Não tem fim. Morte vai ter fim. A outra, por favor. Vamos lá, profetas do Senhor, profetisas do Senhor. A morte é poderosa. O amor é o fim de todas as coisas, acima de todas as coisas. O que quer dizer isso? O que o sábio quer dizer com isso? O sábio está dizendo: a morte é inevitável, mas quando se ama, nem ela paga, sabe? Ela não mata um verdadeiro amor. Nem a morte pode matar ou quebrar a aliança de um verdadeiro amor. Amém? Quando o Paulo diz o amor é mais forte que a morte, ele está dizendo: não só até que a morte me separe, mas a morte não me separa o que eu sinto, o que eu tenho e que trago no meu coração com o meu Senhor Jesus Cristo, pela minha esposa, pelos meus filhos. Amém? A aliança não se quebra, nem com a morte.
E se nós levarmos isso espiritualmente, nós estamos falando de eternidade, nós estamos falando de salvação e vida eterna com Cristo. O amor de Jesus venceu a morte. Amém? Ele tem nas mãos a chave da vitória. E ele vai dizer um dia para a morte: devolva o meu filho, devolva a minha filha, porque eu comprei eles com meu sangue, eu os amei. E ela não vai ter força para resistir ao amor de Deus. Ela vai ter que devolver. E os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós vivos encontraremos com Jesus nos ares, como diz a palavra em Tessalonicenses. Amados irmãos, no nome de Jesus Cristo, nós precisamos amar profundamente o nosso Deus, aprendermos a amá-lo como Ele nos ama, aprendermos a consagrarmos a Ele a nossa vida, a santificarmos a nossa vida, a purificarmos a nossa vida, por amor a Jesus Cristo, não por religiosidade, não porque estamos num ambiente agradável, não porque isso é uma boa notícia, uma boa nova, não porque isso acrescenta, soma, não, porque Jesus me amou primeiro, porque eu amo Cristo. Ninguém morreria por mim, Ele morreu. O amor deve ser forte como a morte. Amém? Uma aliança inquebrável com Jesus Cristo. Senhor, eu comecei a andar contigo, eu vou andar contigo por toda a eternidade, no nome de Jesus Cristo. Outro motivo que esse povo estava adoecido era devido ao seu ativismo e humanismo. Se você ler no verso 6, ele vai dizer assim: pois desejo, vamos lá, pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Amém? Ele está dizendo: eu desejo misericórdia, não sacrifício. Eu desejo de vocês conhecimento e não holocausto. Deus não está interessado em oferta. Deus está interessado na sua vida. Está interessado de ter um relacionamento pessoal contigo. Está interessado em poder falar o seu nome e você discernir que Ele está te chamando. E você dizer: eis-me aqui, Senhor, fala comigo. Amém? Eis-me aqui, Senhor, fala comigo. Deus quer e anseia por isso. Ele não está interessado no nosso sacrifício, não está interessado naquilo que podemos apresentar a Ele como o holocausto, como alguma coisa preciosa que trazemos na presença dEle. Não, irmãos. Ele quer a tua vida na presença dEle. Amém? Quer você, quer a sua mente, o seu coração, no nome de Jesus Cristo. Oséias ainda declara que este povo, irmão, que invoca o nome do Senhor, era semelhante a Gomer. Esse povo era semelhante à esposa de Oséias. A Bíblia diz, no verso 2, 1 de Oséias, capítulo 1: quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Gomer aqui figura, ou metaforicamente aponta para a nação escolhida por Deus, para o povo que Deus amava, um povo que começou bem na caminhada. Muitos estudiosos vão dizer: ela foi tirada de um prostíbulo, mas não é assim. Eu não creio assim. Eu creio que Deus pediu para ele buscar uma mulher com uma certa falha no caráter, uma mulher com uma certa tendência à prostituição, inclinada a isso, mas que andava bem com Deus, até que foi tentada, até que foi projetada em tentação por Satanás, e diante de Satanás ela se rende à prostituição e adultera, trai Oséias. Assim ele fala que é o povo: vocês estavam indo bem, caminhando bem, mas em determinado momento cometeste adultério espiritual. O que é isso? Começou a ser idólatra, a invocar outros deuses, a crer em outras coisas, a crer em coisas que não são nada, que passam. Por exemplo, a força da sua capacidade, do seu braço, do seu entendimento. Deus quer fazer uma obra na sua vida sobrenatural.
quer fazer uma obra através da sua vida no poder dele, para que a glória não seja minha nem sua, somente dele, de Deus. A ninguém seja dado glória, senão ao nosso Deus, amém? Então não existe ou inexiste qualquer possibilidade da minha vida ou a sua vida, eu, você, qualquer um de nós que invocamos o nome de Jesus, de chamar para si a glória de Deus. Porque não há um só justo no nosso meio, não há um só capaz, senão pela misericórdia de Deus. Porque sem Jesus, disse o Senhor, sem mim nada podeis fazer. Irmãos, não se iludam. Tudo o que você tem, Deus tem dado a ti, é pela infinita misericórdia e graça do Senhor. Aprenda a conhecer, a reconhecer Jesus nisso. Olhe para o céu e diga: glórias ao teu nome, Senhor, porque tu és fiel. Amém? Deus é fiel. Melhor que isso, olha para o céu e louve o Senhor. Obrigado, Pai, por ter confiado nas minhas mãos tão grande obra. Gente tão preciosa como a sua esposa é, o seu esposo, seus filhos, a sua família, a sua empresa, a boa vida que Deus te deu, a prosperidade efetiva que Deus marcou na sua vida, gerando paz no seu coração, no nome de Jesus Cristo. Aleluia! Gomer havia começado bem, mas num determinado momento se afastou de Deus. Ela não buscou conhecer a Deus, tal qual Oséias denuncia no capítulo 6. Ela tinha um amor superficial por Oséias, tinha um amor, e essa nação escolhida, essa igreja, a igreja do Senhor, ama superficialmente Jesus Cristo, não a ponto de doar sua própria vida, tal qual Pedro. Senhor, eu estou pronto para morrer contigo, ninguém vai te tocar, eu vou contigo para onde fores. E na hora da luta, na hora do martírio, na hora do espancamento, eu não conheço esse homem. Eu me poupo, eu me protejo. Irmãos, está falando alguém aqui para você que é totalmente igual a ti. Louvado seja Deus. Muito pelo contrário, sou mais pecador do que você. Porque conforme você conhece a palavra de Deus, você começa a perceber o quanto Deus poderia usar a sua vida e o quanto você foge daquilo que Deus quer fazer. Eu ando em tempo de fuga, porque eu não me conformo mais de viver do jeito que eu venho vivendo. Eu gostaria de falar e o Espírito Santo lançasse uma flecha de fogo no teu coração aqui. E no nome de Jesus você nunca mais fosse a mesma pessoa. E no nome de Jesus, se você levantasse em Deus como um profeta, uma profetisa, um homem cheio de unção, uma mulher cheia de unção, de convicção, um ganhador de almas, um homem que é conhecido nas regiões celestiais, um homem que Satanás fala: esse eu conheço, porque eu sei o Deus que ele serve, e ele conhece o Deus que ele serve. Não filhos de Cefas, não gente que vai expulsar demônios sem conhecer Jesus, e acaba saindo espancado, com a vida toda marcada, porque vão falando de Deus, mas sem conhecer a Deus. No nome de Jesus, conheça o teu Deus. Conheça o teu Deus, Ele é maravilhoso e poderoso na tua vida. Nada barra o que Deus tem para realizar na tua vida. Maior é o Deus que habita em você do que o que está no mundo, irmão. Conheça o teu Deus. Entrega a tua vida verdadeiramente neste ano às mãos do seu Deus. Faça uma aliança com Ele. Faça uma aliança de santidade. Faça uma aliança com os teus lábios. Faça uma aliança com o teu tempo. No nome de Jesus, se dedique a ler a palavra, se dedique a orar, se dedique a buscar conhecer a Deus. E Ele vai proporcionar a você experiências profundas que vai sarar em você as feridas mais profundas que você tem na alma. Vai curar, irmão, a tua vida no nome de Jesus. Assim como o sol nasce, ele virá, diz o profeta, e ele virá, irmão. Invoque-o, e no tempo oportuno, no nome de Jesus, ele te responderá. Amém? Louvado seja o Senhor. Essa igreja que amava de modo superficial, que optava pelo ativismo, pelo programa, pelas estratégias humanas,
com aquilo que daria certo. Essa igreja, irmãos, gera filhos marcados pela reprovação de Deus para com seu povo. Nasceu um primeiro filho, e Deus disse, deu o nome a esse filho de Jezreel. Jezreel é um local em Israel. Este Jezreel representava o juízo de Deus contra Jezabel e os seus filhos por causa da idolatria, e contra a dinastia de Jeú. Esse menino mais velho, filho de Oséias, Deus está dizendo, esse rapaz vai representar o meu juízo, e o nome dele se reportará ao massacre que houve em Jezreel. Quando Jeú entrou dentro da cidade, Jezabel pintou os olhos, se maquiou, subiu na sacada e disse, que vieste fazer aqui, Jeú? E ele disse aos homens que estavam do lado dela, quem é por Jeú? Arremessa essa mulher daí de cima. E ela caiu. Você vai encontrar isso, esse relato em Reis. Ela caiu de lá de cima, espatifou-se no chão, a Bíblia diz, e o sangue dela espirrou pelas paredes e nos cavalos. Então Jeú conquistou Jezreel. Passado algum tempo, disse aos seus soldados, vá buscar Jezabel e enterre ela, porque ela era uma princesa, e só encontraram parte do crânio e parte das mãos, porque como havia profetizado Elias, os cachorros comeram, os cães comeram e lamberam o sangue de Jezabel. Elias havia profetizado, havia um juízo de Deus sobre a dinastia de Jeú, havia um juízo sobre a vida de Jezabel e seus filhos, havia um juízo contra a idolatria. Irmãos, misericórdia, a graça de Deus sobre a igreja na pessoa de Jesus Cristo. Nossos filhos não podem ser marcados pelo juízo de Deus, não podem andar longe de Deus, não podem ser reconhecidos como Jezreel, mas eles têm que ser conhecidos como o Israel de Deus, aquele que é escolhido por Deus, aquele que é salvo por Deus, aquele que é transformado por Deus, no nome de Jesus Cristo. Precisamos amar profundamente, precisamos nos aproximar de Deus, precisamos no nome de Jesus, irmãos, buscar conhecer melhor a Deus nas nossas vidas. Banir o ativismo, banir essa coisa de programas e estratégias humanas, e invocarmos o poder de Deus sobre a nossa vida, irmãos, no nome de Jesus, para que não nasça um Jezreel na nossa casa, alguém marcado com o juízo de Deus. Nasceu a segunda filha, esse era o menino, o nome dele Jezreel. Nasce um outro, no verso 6 do capítulo 1, é uma menina, Gomer engravidou novamente e deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias, dê-lhe o nome de Lo-ruama, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la. Misericórdia, irmão, de repente tem gente nascendo na igreja, como um Jezreel, sinal de juízo de Deus. Tem gente nascendo na igreja como Lo-ruama, cujo amor de Deus ele não pode colocar sobre ela, porque de repente não pode perdoá-la. Tamanho é o pecado, tamanha é a mácula, tamanha é a cultura familiar, tamanha é a ação de Satanás, que os nossos filhos não conseguem conhecer a Deus, não conseguem identificar na família santidade, presença de Jesus Cristo. Longe da minha casa, da sua casa, que nasça na nossa casa, na nossa igreja, no nosso meio, Lo-ruamas. É preciso nascer gente que é alvo do amor de Deus, que reconhece o amor de Deus, que são salvos no nome de Jesus Cristo, salvos do dia mau que vem a toda e qualquer pessoa. Mas no Senhor, irmãos, no Senhor, todo mal que sobrevém sobre a tua vida não prevalecerá, diz a palavra de Deus. Amém? Deus está falando a esse povo, se vocês continuarem afastados de mim, se vocês não buscarem me conhecer, se vocês me amarem superficialmente, se vocês optarem pelo ativismo, pelas estratégias humanas, se vocês só me buscarem na hora do sufoco, preste atenção, vai nascer Jezreel na sua casa, vai nascer Lo-ruama, e nasce um terceiro filho, uma terceira filha. Diz assim a palavra no verso 9, no capítulo 1 de Oséias. Então o Senhor disse, dê-lhe o nome de Lo-ami, pois vocês não são meu povo e eu não sou o seu Deus. Aqui há efetivamente uma separação. E quando eu li esse texto,
Eu comecei a pensar naquilo que Deus queria falar para mim e para você. Quando a palavra diz no Novo Testamento que eu e você estamos sendo amoldados à semelhança de Cristo, Ele está dizendo para você ter identidade com Jesus, ser identificado à semelhança de Jesus. Quando eu li esse texto, eu percebo que Deus está dizendo assim: eu não quero ser identificado contigo, e não quero que você seja identificado comigo. Meu irmão está falando para uma criança que acaba de nascer como uma mensagem ao povo, como um sinal. Imagina essa criança carregando esse nome. Esquece o nome. Imagina uma pessoa que se sente totalmente apartada de Deus. Isso nós podemos denominar ou classificar como verdadeiro inferno. Ausência de luz, ausência de esperança, ausência de um referencial, onde possamos nos apegar e dizer: essa família aqui, não só eu, mas toda a minha casa servimos a Deus. Toda a minha casa tem como referência Jesus Cristo. E de repente você não tem referência, esvaziado de identidade, você não tem quem buscar imitar, e aí tem que imitar o seu pai, que era ex-alcoólatra, ou que era um cara promíscuo, então de repente a sua mãe uma desequilibrada, ou então de repente a família é muito boazinha, mas entre elas, mas são perversos com os outros, uma família egocêntrica. Não há ser humano que serve de referencial para mim e para você, irmão. Só existe um que fez a semelhança dos homens, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Ele é o teu referencial. Ele é o melhor referencial que uma família pode adotar para si e para seus filhos. Temos em nossos dias ministérios à semelhança de Amós, Oséias e Jonas. Amós, e aqui eu estou sendo reducionista, estou sendo assim bem cruel com Amós. Na verdade, Amós tinha uma cabeça muito boa, mas a mensagem central do seu livro é ação social. Faça justiça ao pobre. Tem gente que só pensa em pobre material. Nós temos que pôr a mão no bolso, temos que socorrer, temos que fazer, e aí nasce a soberba, e nasce mais isso. Isso tudo é lícito, mas se esquece de que o pobre e o rico, ambos podem morrer da miséria, pobre, cego e nu diante de Deus, espiritualmente falando. Leia em Apocalipse, a igreja de Laodiceia é rica, abastada, mas Deus olha para ela e fala: tu é pobre, cego e nu, compre de mim ouro fino, vestes brancas para se vestir, colírio para os teus olhos. Está dizendo: abra a sua mente. Igreja não é ação social. Nós podemos colocar como um agregado, como consequência de um povo que se parece com Jesus, que tem identidade com Jesus, que se identifica com a dor das pessoas, seja ela pobre, seja ela rica. Amém, irmão? Não é preconceituosa, não é reducionista, tem uma missão central: levar salvação a todo aquele que crê no nome de Jesus Cristo. Amém? A todo aquele que virá a crer no nome de Jesus, e através da minha e da sua vida. Jonas, gente conservadora, olha para dentro da sua igreja e fala: está tudo bem comigo. Chama os vizinhos, vão na minha igreja. Se ele não vai, já cansei de convidar, não posso fazer mais nada, que vá para o inferno. Escolheu assim, está dando muito trabalho, mas eu não ponho uma roupa e vou lá e toco a campainha dele e falo: posso entrar na sua casa? Testemunho de Jeová é uma heresia sem igual, mas nisso eles acertam. Eles batem de porta em porta, mas nos horários inconvenientes. Eles são inconvenientes, complicadíssimos esse povo, né? Tanto teologicamente quanto inoportunos na questão dos horários. Mas, amados irmãos, nós precisamos aprender a entrar na casa de quem precisa, de quem necessita, com a bênção que nós somos. Amém? Com aquilo que representamos na mão de Deus, no nome de Jesus Cristo. Jonas é um cara que vive assim, trancafiado, introspectivo na sua própria religiosidade, e de repente os ninivitas não podem ser alvo, não podem se constituir alvo da misericórdia de Deus. Por quê? Porque é muito ruim. Olha aqui, ó, uma denúncia pessoal minha. Como eu tenho um passado com polícia militar, essas coisas, às vezes eu vejo umas barbárie por aí, eu falo: meu Deus do céu, um paredão resolvia tudo esse negócio rapidinho, né?
tem muito vagabundo preso. Vocês acham que isso de repente é um pecado grave? Não é não, irmão. Isso é fruto de cultura, de percepção humana. Irmão, no nome de Jesus, aquele lá e nós aqui e todos aqueles que estão andando por esse mundo são carentes da graça de Deus. Só vão sobreviver e vão ter vida e oportunidade de uma transformação efetiva se conhecer Jesus. Amém? Quando eu estava preparando isso aqui, eu comecei a pensar no que eu falo às vezes, de indignado. Eu olho para a política e dou uma olhada para aquele celeiro lá, eu falo, meu Deus, que bando de vibra. Vamos mandar um envelopinho com veneninho, já morre tudo. Quem sabe limpa aquele trem. Humanamente é possível mudar? Você já viu o crente falando em revolução? Nunca viu? Você nunca ouviu um cristão falar em revolução? Nós vamos fazer uma revolução nesse país. Não viu? Você já viu o crente orando para as nossas autoridades? Senhor, converta, em nome de Jesus. Converta o Michel Temer para valer. Você já viu ou não? A gente ri, né? E é para rir mesmo, para não chorar. Estou falando de mim aqui, uma denúncia pessoal. E eu quero que você se denuncie comigo e se arrependa comigo no nome de Jesus Cristo. Porque se existe uma chance desse país, existe uma chance para a tua família, se existe uma chance para a nossa sociedade, essa é única e exclusivamente a de Jesus Cristo. É o caminho da graça, é o caminho do amor, é o caminho da oração, é o caminho da busca no nome de Jesus, de uma entrega pessoal, não parcial, mas plena, no nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Oséias, gente que se conscientiza que devemos voltar e prosseguir em conhecer o Senhor. Aleluia! Por isso eu gosto muito da mensagem de Oséias. Oséias traz em si uma experiência singular. Ele hospeda dentro de casa tudo aquilo que Deus sente. Se sente traído pela igreja, se sente marcado pela infidelidade da igreja. Olha nos seus filhos e vê os estigmas que essa sociedade e essa igreja gerou dentro de casa. E Deus está falando, há uma esperança. Em Jezreel há uma esperança, porque em Jezreel a Jezabel é morta, a palavra se cumpre, os filhos e a dinastia morrem, a idolatria é banida, Deus entra na história novamente de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Não há tudo de ruim na mensagem de Jezreel, não há tudo de ruim na mensagem de Loruama, de Loami. Há algo de bom aqui. Se você ler até o final do capítulo ou do livro de Oséias, você vai ver que Deus renova na pessoa de Oséias o amor dele a cada dia por aquela mulher infiel, e traz ela de volta e restaura a vida dela no nome de Jesus. Por isso o profeta diz: Ele nos feriu, Ele nos adoeceu, mas Ele nos sarará, Ele curará as nossas feridas. Como certo que nasce o sol amanhã, Deus virá. Aleluia! Deus virá. É assim que eu quero começar esse ano, irmãos. Como iremos mudar isso? Como, em nome de Jesus, iremos mudar a igreja? Como nós iremos viver uma igreja diferente, no nome de Jesus Cristo? Eu vou tomar umas decisões radicais na minha vida nos próximos dias, e eu gostaria, no nome de Jesus, que você começasse a orar. Vamos ficar de pé. Começasse a orar no nome de Jesus Cristo, com fidelidade, com zelo, com ousadia, com comprometimento, no nome de Jesus, para voltar ao Senhor, no nome de Jesus Cristo, irmão, para aprender a amar profundamente o teu Deus, para aprender a conhecer o seu Deus, e no nome de Jesus, banir o ativismo. Não está dando tempo para nada, estou tendo que acordar de madrugada para orar, estou tendo que fazer isso para orar porque meu trabalho é árduo. Você vai olhar para a tua agenda no nome de Jesus nesse ano e falar: eu vou separar um tempo de qualidade para servir o meu Deus. Amém? Ele é meu Jeová Jiré, Ele é o meu Deus provedor,
Ele é fiel, Ele proverá, Ele vai trazer sobre a sua casa uma chuva, como vem a chuva da primavera, como vem a chuva de verão. Ela não falha, ela vem. Amém? Prosperidade efetiva na tua vida. É preciso mudar as nossas percepções e prerrogativas para Deus conseguir ser Deus na sua vida. Amém? O que você quer que nasça na sua casa? Gesiel, Lohuama, Loami ou Israel? Que assim seja no nome de Jesus, através da tua vida. Que nasça, floresça, homens e mulheres cheios do Espírito na tua casa, no nome de Jesus Cristo. Curve a tua cabeça, vamos orar. É profeticamente que na tua presença nós oramos. Oramos porque temos denunciado aqui o nosso próprio coração. Temos aberto, escancarado, Senhor, o mais profundo ser que a minha vida representa aqui, Senhor, a esta amada igreja, aos meus irmãos e irmãs. Sou nada nas suas mãos, Senhor. Sim, Senhor, minha vida não representa nada, Pai. Tu me tiraste da lama, Pai, me tiraste do mais profundo buraco. Restauraste a minha vida. Recebe ela de volta, Pai. Receba, Pai. Restaure em mim o teu ser, o teu amor. Restaure em mim o meu amor por ti. Restaure em mim, Pai, a ousadia e intrepidez do teu espírito. Restaura os dons que tu tens me dado. Faz isso para a tua amada igreja. Shela halabaya.